Suas fotos com flash parecem um atestado de amador? Veja bem, o erro é muito mais simples do que você imagina. Você está usando o seu flash como se fosse uma lanterna, apontando diretamente na cara das pessoas. E por mais que você acerte a potência, como a gente viu no episódio 1 dessa série, ainda assim as fotos parecem esquisitas. Mas o segredo para você ter uma luz profissional em qualquer situação não é o flash em si, e sim aonde você posiciona ele. Por isso hoje eu vou te ensinar onde e como rebater o seu flash para que essa outra fonte de luz seja a sua luz principal e que te dê a sensação realmente de foto profissional. Eu vejo muita gente trabalhando dessa forma assim, ó, com o flash apontado direto na cara das pessoas. Quando eu vou em casamento, algum evento, alguma coisa assim, e eu vejo alguém fotografando, eu vejo isso com frequência. E também já conversei com muita gente a respeito disso e me dizem: "Ah, a luz é tudo igual". Mas o que você tem que entender é que quanto menor a fonte de luz, mais dura ela vai ser. Se você quer uma luz dura para o seu trabalho, ok. E se você não quer uma luz dura, se você está fazendo um evento onde não é para ter uma luz dramática, poética, nada disso. É para ter uma luz mais ampla e uma luz que abranja mais a cena. Como é que fica com uma fonte de luz bem pequena? Lembre-se, o flash aqui da câmera, em relação ao que eu posso fazer aqui no estúdio, em termos até de modificadores de luz, ele é uma fonte de luz muito pequena, muito concentrada. Então a forma que você vai trabalhar com ele define muito se você entende do assunto ou não. Para você entender essa questão de que o flash é um emissor pequeno de luz, eu vou fazer uma analogia aqui para você com uma mangueira. Se você está usando a mangueira e apontando direto para uma pessoa e sai aquele jato de água forte, ele vai cair num ponto específico do corpo da pessoa, no rosto, por exemplo, no caso da luz, e pode até agredir a pessoa, e no caso da luz, forma aquela sombra durona. Agora, se você pega essa mangueira e aponta para uma parede, o que volta para a pessoa? Não são apenas um respingo, umas gotinhas pequenininhas? É o que vai acontecer com a luz. Se você aponta direto, vai uma luz dura e concentrada, mas se você joga ela num rebatedor, seja uma parede, seja um rebatedor tradicional, seja uma placa branca, ou até mesmo aqui no estúdio, um isopor que eu tenho aqui, ó, de 2 por 1, ela volta mais suave, que seriam os respingos dessa água. Então eu vou transformar uma fonte de luz que é dura numa fonte de luz suave. E quem vai mandar na cena não é o flash ele passa a ser só um emissor. Quem vai mandar na cena é aonde você está rebatendo. E é claro, a gente nunca pode esquecer do teto, que em geral, onde a gente está, o teto é branco e ele também vai funcionar como um rebatedor. Por isso é tão importante você fazer a leitura do espaço de onde você está trabalhando. Só lembrando que essa é a aula número 2 de 3 aulas que eu estou falando só sobre o Speedlight. Então, se você não assistiu a aula 1, que é sobre o modo manual e o TTL, dá uma pausa aqui, assiste lá e depois corre para cá, porque uma aula complementa a outra. Inclusive, me diz aqui nos comentários se você já tem alguma familiaridade com flash e como você usa, se você joga no teto, se você usa algum acessório aqui em cima, como que você faz para lidar com a questão de não apontar o flash diretamente para a pessoa. O seu comentário é extremamente importante para que eu possa fazer vídeos cada vez melhores e mais direcionados para aquilo que vocês querem. Aliás, tem um outro vídeo bem legal que eu mostro como utilizar o rebatedor em diversas situações. Eu vou deixar o card aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, mais para o final do vídeo, depois que você entendeu o conceito aqui do vídeo 2, eu vou te dar uma dica de como você usar o Speedlight, que vai parecer até que você estava com flashes profissionais de estúdio. Beleza, você entendeu que a gente não pode apontar o flash direto para as pessoas, ou para os objetos, ou para a cena que a gente está fazendo. A gente sempre vai rebater. Mas você tem que tomar um cuidado, e um cuidado extremo, e um cuidado consciente. Não é um cuidado sem ter consciência. Que é o quê? A luz, quando bate numa superfície, ela volta com a característica dessa superfície. Então, se você tem uma luz dura e bate numa superfície suave, ela volta suave. A luz dura, se bate num espelho, ela volta dura. Agora, isso também vale para cores. Aí você saiu para fotografar com um flash só,
como eu dou o exemplo nesse vídeo que está no card aqui e o link da descrição, que é a luz de 3 pontos, mas que dá para fazer com speedlight, e você tem apenas um, como eu dei o exemplo lá, e você chega e encontra uma parede vermelha. O que vai acontecer com essa luz? Ela vai bater e vai voltar vermelha. Então você tem que também ter essa interpretação de onde você está fotografando. Você está fazendo um evento e de repente o teto da empresa, sei lá por que motivo, é um teto azul. E você está jogando a luz azul. Não consegue, né? E você está jogando a luz para o teto, ela vai voltar azulada para as pessoas. Tem situações que isso não é legal e você vai ficar se matando na pós-produção para arrumar, e isso, além de tudo, vai comer tempo do seu orçamento, porque você orçou X tempo para fazer um trabalho, X tempo para pós-produção, e você vai gastar mais tempo do que isso. Agora, tem situações que você vai querer isso. Então, digamos que você esteja fotografando um prato de comida e você quer que chegue uma luz um pouquinho mais quente, um pouquinho mais amarelada, você pode rebater numa superfície mais amarelada para que tenha essa entrada de luz mais amarelada. Então, tem que pensar que na foto não temos regras duras e imutáveis, muito pelo contrário. A gente tem que entender o conceito e aplicar para nossa necessidade. Por isso que eu digo que você tem que ter consciência de tudo isso que nós estamos falando aqui e não decorar. Eu vou te mostrar agora na prática algumas rebatidas. Eu vou começar fazendo a primeira foto aqui com a câmera apontada para mim. O flash está de lado em relação à câmera de foto. Tem aquele isopor que estava no fundo, está aqui. Vocês não conseguem ver porque a câmera de gravação não abre o suficiente, mas é o isopor que está aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer a foto e nós vamos encontrar o quê? Uma luz predominante aqui do meu lado esquerdo do rosto e também um pouco de bafinho de luz lá no fundo. Mas se eu não quiser essa sombra mais dramática desse meu lado aqui, eu vou aproximar um outro rebatedor. E aí vamos para a foto. Podemos observar agora que o meu lado direito está mais equilibrado com o lado esquerdo. Não necessariamente é uma regra, eu estou te mostrando possibilidades. Pode ser que você queira uma luz mais dramática de janela sem o rebatedor do lado direito. Mas se você quer uma coisa mais equilibrada, você também pode usar o rebatedor. Ah, mas e se eu estiver num evento corporativo, numa coisa assim? Procure posicionar as pessoas perto de lugares que você possa rebater. Ou, se você tiver possibilidade de levar um assistente e você tem uma parede, o assistente pode segurar aquele rebatedor para você em outra posição. E é assim que a gente vai entendendo o conceito e não decorando regrinhas formatadas. A outra situação bem comum é quando a gente quer usar o teto para usar a rebatida. Então eu devolvi o isopor para lá para ele não dar interferência, tirei o outro rebatedor daqui, encostei lá no outro canto do estúdio que não vai correr o risco da luz chegar aqui. E nesta parte aqui onde está a câmera de foto, o teto do estúdio tem uma altura de 3 metros, por exemplo, e é branco. Então eu vou fazer a foto com o flash virado para cima. Eu sei que está cortando um pouco aqui a imagem, mas dá para vocês verem que o flash está para cima, é que eu não quero mexer na posição da câmera de gravação. Então vamos lá para a foto. O que a gente pode reparar em relação à foto anterior? Vou até pôr aqui do lado. A direção da luz. A outra, a luz vem pela lateral, mesmo compensando com o rebatedor do outro lado. E essa daqui, você percebe que ela vem de cima porque as sombras aqui estão muito pronunciadas no meu rosto aqui. Então, o que a gente pode fazer nesse sentido? Eu não conheço modelo de flash que não venha com essa palhetinha branca aqui, e você pode regular a altura dela aqui assim, ó. Para que ela serve? É justamente para isso. Você tem uma luz que vai para o teto, volta para mim, mas você tem uma luz que bate aqui e vai para frente, que é o suficiente para dar esse bafinho aqui. Vamos testar? Então eu coloquei o flash de volta, deixei a palhetinha branca levantada e vamos ver a diferença entre as duas fotos. Olha como preencheu muito mais
aqui embaixo dos meus olhos, embaixo do meu nariz, e até deu aquele brilhozinho no olho que a gente chama de cat light, que é o que dá vida para os olhos. Normalmente quando a gente faz um retrato, é muito interessante que tenha aquele brilhozinho no olho, porque senão fica um olho meio sem graça, meio, sabe, meio devagar, assim, meio morto. Então, o brilhozinho nos olhos acende os olhos, dá vida para os olhos. Mas a gente pode utilizar um outro recurso, e vocês já devem ter visto esse recurso, que é quando a gente coloca um mini rebatedor aqui em cima. Ele é extremamente útil porque ele é muito maior do que a palhetinha que está lá no próprio flash, e aí ele espalha mais a luz. Podemos até reparar agora a diferença que vai dar lá no fundo, porque a gente viu que melhorou o rosto, mas vocês vão ver também que vai melhorar o fundo, porque ele vai jogar a foto pro teto, mas é uma área muito maior e espalha mais. E além de tudo, o que a gente falou no começo do vídeo? Que quanto menor a saída de luz, mais dura fica. Se eu estou ampliando a minha rebatida, é porque essa luz vai ficar mais suave ainda. Então vamos conferir. E eu vou te dar uma dica agora tão importante que você vai querer dar o like aqui para mim agora, porque uma vez que a gente se acostuma a utilizar esse rebatedor aqui em cima, a gente fica praticamente viciado nisso. E se você esquecer dele um dia, como é que faz? Você pode utilizar folha de sulfite e elástico. Eu já precisei fazer isso diversas vezes, que você acaba esquecendo mesmo, é um acessório pequeno. Então você pega uma folha de sulfite, dobra ela, abraça o flash, dá uma amassadinha para ela ficar mais aberta e põe bastante elástico aqui. E você vai trabalhar exatamente igual ao rebatedorzinho. É claro, não tem o mesmo acabamento, não é uma coisa que fica bonita em cima da câmera, mas na emergência funciona muito. Vale ou não vale o seu like aí? Aliás, o seu like me estimula a continuar gravando vídeos como esse. Vamos para a foto. Olha que interessante. Eu não mexi na potência do flash e veio muito mais luz para o meu rosto. Eu fiquei mais claro. O fundo também ficou mais claro. Então o que eu tenho que fazer? Eu nem preciso fazer a foto aqui porque vocês já entenderam. Eu vou reduzir um pouco a potência do flash. Inclusive isso vai te ajudar a economizar a bateria. Saber entender o ambiente que você vai fotografar rapidamente te faz uma diferença absurda em relação aos seus concorrentes, porque isso vai aumentar a qualidade do seu trabalho. Mas nada disso vai adiantar se você não souber cobrar ou se você não se encarar como uma empresa. E é por isso que eu escrevi o meu livro aqui, ó, Posso Viver de Fotografia? Ele é um livro que aborda desde o cálculo inicial de quanto custa a sua hora até o preço final que você vai passar o seu orçamento para o seu cliente. Inclusive, tem um capítulo especial sobre direitos autorais, que é a lei para nós fotógrafos. Então, se você quiser a versão online, o link da Amazon está aqui embaixo, e se você quiser a versão física, é só me mandar uma mensagem. Os meus contatos estão todos na bio do canal. E agora que você entendeu o conceito geral, eu vou te dar aquela dica que eu falei no começo do vídeo, que é para quando você não tem um teto para rebater. É nessa hora que, quando eu dou o curso de flash em sala de aula presencial, algum aluno levanta a mão e pergunta: tá, mas e se você não tiver o teto baixo, branco para rebater, como que faz? Então eu trouxe a câmera aqui para frente, saí aqui do teto branco, então daqui para cima eu tenho 6 metros, não tem a menor chance dessa luz voltar. Eu vou me afastar, mas eu vou manter a mesma distância de quando a câmera estava aqui. E aí, em vez de trabalhar com o flash retão assim, eu vou trabalhar com ele um pouquinho só angulado. E aí o que acontece? É claro que vai ser diferente da outra luz, porque a luz bateu no teto e um pouco dessa luz veio para frente. Então, além do preenchimento geral, e foi um pouco para trás, eu tive um preenchimento aqui no rosto que tiraram as sombras e ficou super legal. Agora eu tenho só a rebatida desse cara aqui, desse acessório. Então ela vai ficar um pouco diferente. Mas se você não tem o recurso do teto, é isso que você tem que fazer para você ter uma foto também bacana. Vamos conferir. Vamos lá? É claro que o fundo ficou mais claro
porque eu fui mais para trás e a câmera também avançou mais, então chegou mais luz naturalmente no fundo. Mas a minha pele em termos de tom está mais ou menos parecido com aquela foto anterior. Então não é que dá uma mudança drástica. Eu tenho um pouquinho mais de sombra embaixo do nariz ou aqui no queixo, no pescoço, mas o fato de você não ter o teto para rebater, para dar aquela preenchida, faz com que aconteça isso. Então você também tem que entender que cada rebatida, cada ambiente, depende de onde você rebate, essas coisas vão interferir no seu resultado. E não é uma questão de que um é melhor ou pior do que o outro, é a questão do que você consegue fazer com o ambiente que você está. Agora você já entendeu o conceito. Você consegue rebater no teto, rebater na parede, usar o rebatedorzinho aqui em cima e produzir uma luz bem suave, bem profissional. E quando você pega situações adversas, que por exemplo você está num evento que tem ambiente interno, ambiente externo, o que fazer? Como trabalhar? É necessário que o flash fique sempre aqui em cima da câmera? Na verdade, as rebatidas elas vão ter um certo limite, como exatamente esse que eu te falei. Você está numa situação ou de sombra e super claridade, ou ambiente interno e depois vai para o externo. Aí o que você tem que fazer? É justamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo 3 dessa série. E se esses dois vídeos sobre Speedlight estão sendo úteis para você, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder a aula 3. Bora lá?